Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26/11 de 2024. Vamos aqui com as melhores opções tips para vocês. Lembrando, tem link na descrição com bônus de até 100% da BetWinner, o nosso canal de cortes que vai ter vídeo exclusivo lá para vocês, o nosso Instagram, @sexta de trade, e também o link aí exclusivo para vocês garantirem aí o nosso grupo gratuito. Lá tem sempre conteúdo extra para vocês. O nosso grupo VIP está aqui do lado, melhor preço do mercado, melhor custo-benefício e também o grupo VIP mais completo do mundo. Estudamos vários grupos VIPs mundo afora para poder entender o volume de conteúdo importante, né? Claro que eles trazem e nós decidimos fazer o dobro, então a gente está sempre buscando entregar o melhor para vocês. Hoje nós lançamos, né, na virada da madrugada, as 10 melhores tips para você fazer na temporada, as que mais vem dando certo com frequência, com base em números e estatísticas. E para quem não tem muito tempo de apostar dia após dia, ou só quer aquelas que são mais certeiras, você vai olhar esse nosso guiazinho ali, exclusivo do VIP, e vai poder fazer algumas entradas com muito mais facilidade e chance maior de green. Beleza? Então confiram lá, chamem no WhatsApp com 20% de desconto até sexta-feira. Por R$200 você fica com a gente até junho, a temporada completa. Beleza? Meta de 200 likes pro vídeo de hoje. Comentem se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se concordam ou discordam. Sempre importante vocês virem aqui no Sexta de Trade para poder ter uma segunda opinião a respeito dos jogos da NBA. Começando com Wizards e Bulls e Bucks e Heat, aqui a gente vai trabalhar numa duplinha, tá? A gente espera que o Miami Heat pontue bem, depois eu vou explicar direitinho para vocês por que isso faz sentido, mais de 103,5 pontos para o Miami Heat, e nós vamos aqui no jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards, a gente acredita que os Bulls também pontuem bem. Eu acho que essa linha aqui dos Bulls tá muito alta, tá? É um jogo que eu acredito que vai ser bem over, mas o mercado exagerou um pouquinho, provavelmente vai dar para vocês pegarem essa linha de 115,5 pontos, pagando um pouquinho melhor no ao vivo, pelo menos uns 50. Ou então vocês usem esse caminho aqui, coloquem mais de 113,5 pontos na pontuação dos Bulls e subam só um pouquinho ali a pontuação do Miami Heat, que eu também acho que pode fazer bastante sentido, mais de 105,5 pontos para eles. Esses são os dois exemplos, mas se você falar, Léo, confio muito na pontuação do Heat, quero uma odd melhor, quero me arriscar, fiquem à vontade, se apeguem mais à nossa análise do que necessariamente esses números aqui. Só que do Bulls eu não ultrapassaria de mais 115,5 pontos, tá? Porque eu já acho que o mercado exagerou um pouquinho. E deve ser um jogo bem over, deve ser um jogo bem pontuado. Aqui as duas defesas são ruins, os ritmos são altos, mas a gente tá falando de um ataque mediano e de um ataque muito ruim em aproveitamento. Então, isso aqui é um exagero. Eu esperaria cair para 232,5 pontos para trabalhar com acima dele. Mas vamos se apegar a essa múltipla de hoje. Estamos falando de um Wizards que é a pior defesa por 100 posses de bola da liga. Os Bulls e os Wizards são dois dos 4 times mais rápidos da NBA. Com velocidade significa que você gasta pouco relógio para finalizar uma jogada. Gastando pouco relógio para finalizar a jogada significa que dentro de uma partida de 48 minutos você tem ali mais arremessos por jogo do que necessariamente uma partida que fosse mais lenta. Então, mesmo que o Bulls não seja tão eficiente, eles podem pontuar bem. O aproveitamento em rebotes defensivos dos Wizards é o 6º pior da NBA. Isso pode garantir pontos de segunda chance para o Chicago Bulls. E nos últimos 7 jogos, o Chicago se tornou um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, o 7º melhor, marcando 116,7 pontos por 100 posses. Mas eles costumam ter mais de 104 por jogo nesse recorte também. Estamos falando aqui de um Wizards que nos últimos 10 jogos sofreram 123 pontos para os seus rivais, sofreram mais de 115,5 pontos em grande maioria e mais de 113,5 pontos em 80% dessas partidas recortadas. Uma média de 123 pontos sofridas já seria o suficiente para a gente acreditar nesse over, mas os Bulls também vêm muito bem. Desses 7 jogos que a gente recortou, foi 121,7 pontos feitos, eles superaram 113,5 pontos com tranquilidade em 5 desses últimos 7 jogos, e hoje eles devem estar bem posicionados para pontuar bem também, são favoritos mesmo jogando fora de casa, tem os melhores jogadores em quadra, Vucevic e também o Zach LaVine, os dois já foram All-Stars. Do lado do Wizards você tem os inconsistentes Jordan Poole e Kyle Kuzma como destaques, mas o resto do elenco, Coby White, Josh Giddey, Patrick Williams e outros jogadores do lado dos Bulls são melhores do que os coadjuvantes dos Wizards. Acho que eles são favoritos, mas como são dois times que não dá para confiar porque as duas defesas são frágeis e eu odeio confiar em defesa frágil, eu prefiro trabalhar com essa questão da pontuação. E por falar em defesa frágil, o Bucks nem é tão frágil assim, mas existe um contexto muito específico para que o Heat pontue bem contra eles. Os Bucks é uma defesa de metade da tabela. E é um time que, quando joga com Damian Lillard na escalação, eles perdem muito defensivamente. Eles ganham ainda mais ofensivamente, é verdade, mas você comportar um time com Taurean Prince ou Gary Trent Jr., com Damian Lillard, todos ao mesmo tempo ali na quadra,
é complicado de você se defender, você sofre muito. Mas não é só por isso não. Nos últimos anos, o Miami Heat encontrou uma fórmula muito interessante de machucar o Milwaukee Bucks, que é, depois de pegar o rebote defensivo, acelerar o passe, fazer um passe longo, sempre com o jogador já posicionado lá na banheira mesmo, para poder pontuar bem. Por quê? Porque nos momentos em que a defesa dos Bucks estiver postada, você consegue explorar o Lillard e esses outros jogadores que não são grandes defensores. Mas, quando a defesa está postada, você tem uma dificuldade de passar pelo Brook Lopes e pelo Giannis, principalmente porque o Heat gosta de um arremesso de curta distância. Então, o que eles decidiram fazer? Acelerar o passe. Antes que o Giannis, que acabou de finalizar a jogada, então ele tá muito perto da cesta, volte e o Brook Lopes não tem velocidade para poder voltar correndo, vamos acelerar esse passe, vamos machucar eles. E foi assim que o Miami Heat, mesmo sendo não favorito contra os Bucks, em diversos jogos recentemente, venceram 5 dos últimos 8 encontros, mas acima de tudo marcaram 122,6 pontos de média, marcando mais de 103,5 pontos assim, de longe, com muita facilidade, marcando 114 pontos em todos esses encontros e marcando pelo menos 123 em 3 dos últimos 4. É muito interessante essa tip para hoje, principalmente por conta disso. Nos últimos 6 jogos com Damian Lillard, na escalação, o Bucks sofreu 111,8 pontos de média para os seus rivais, média acima do que a gente espera que o Miami pontue hoje, sofrendo pelo menos 106 pontos em 5 desses 6 jogos. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Minnesota e Houston Rockets. Aqui o nosso palpite vai ser um jogador, mas não sem antes deixar alguns sinais de alerta aqui para vocês em jogos que eu considero parelho. Eu sempre gosto de ficar a favor do time que tá com um handicap ali favorável pra gente trabalhar esticado, positivo e ter uma chance, porque é um jogo que tudo pode acontecer e ter uma vantagem de 5, 6 pontos pode ser interessante. No caso, o Houston Rockets seria esse time. Eles estão como não favoritos hoje, jogam fora de casa, mas o histórico recente deles contra o Timberwolves é absurdo. Nos últimos 9 encontros são 8 vitórias pro Timberwolves e essas vitórias geralmente são elásticas, tá? É difícil você ver ali uma vitória do Timberwolves curta contra o Houston Rockets. Então, eu vou ficar de fora desse handicap positivo, que a princípio para mim era muito sedutor. Eu vou trabalhar com o jogador. Eu espero mais de 1.5 bloqueios do Rudy Gobert, o atual melhor defensor do ano, o melhor defensor da melhor defesa da última temporada, eleito diversas vezes defensor do ano. É um jogador que costuma bloquear muito bem os seus adversários e a gente quer que ele faça mais de 1.5 bloqueios na partida. Bom, por que a gente acredita nisso? Nos últimos 4 jogos contra o Houston Rockets, ele teve média de 3 bloqueios por jogo, superou 1.5 em todos os 4 consecutivos. Ele enfrenta hoje um dos times que mais cedem bloqueios por jogo na liga, o segundo que mais cede, e que nos últimos 3 jogos foi disparado o que mais cedeu, cedendo 9.7 por partida. No último jogo, eles foram 12 vezes bloqueados. Quando a gente fala aqui em relação à posição do Rudy Gobert, a equipe do Houston Rockets é o time que mais cede bloqueios para pivôs em toda a liga. Eles têm ali o Dillon Brooks e o Jalen Green, que são ótimos jogadores, mas que acham que são um pouco melhores do que são, então eles têm uma confiança ali que às vezes joga contra eles. Então eles infiltram, fazem arremessos malucos perto do aro, e acabam sendo bloqueados com frequência. O outro grande pontuador do Houston é o Sengun, que é um jogador que também atua no garrafão, também tem muita confiança para executar arremessos perto do aro, que é exatamente onde fica ali o Rudy Gobert, que deve bloquear alguns arremessos ou pelo menos ter uma oportunidade grande, um número alto de oportunidades para poder executar esses bloqueios. Beleza? Quando a gente olha aqui, 4 dos últimos 4 pivôs que enfrentaram o Houston Rockets foram over em bloqueios, todos eles com pelo menos 3, e 3 desses 4, ou seja, 75% deles com pelo menos 4, o que é muito positivo também. O Rudy Gobert foi over em bloqueios em 3 dos últimos 4 jogos e teve uma média de mais de 3 bloqueios por jogo nesses últimos 4 jogos que ele fez, então vamos ficar de olho aí no atual defensor do ano, para poder se dar bem. Estamos 100% de greens em bloqueios nessa temporada, e dentro do cenário ideal é sempre interessante ficar de olho no Gobert. Mas, acima de tudo, também no Wembanyama, que hoje enfrenta o Utah Jazz, um jogadoraço que está evoluindo cada vez mais, só que eu pretendo trabalhar com a linha de pontuação dele. Mas antes da gente seguir para a linha de raciocínio, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. É a melhor forma de vocês agradecerem todas essas informações, estudo, informações que a gente traz para vocês aqui serem lucrativos. Mesmo que vocês discordem das nossas tips, a gente sempre se propõe a ser um contraponto ou a ser uma segunda opinião para vocês, embasada, com pouco eu acho e com mais números e estatísticas para vocês serem lucrativos, principalmente no VIP. Então aproveitem a oportunidade da temporada aí de garantirem um melhor preço e conseguirem bons greens
Tá rolando conteúdo lá direto a partir de ontem, então hoje já vai ter novidade, atualização do nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. O nosso Instagram, @cestasdetrade, vai ter conteúdo exclusivo também, então segue lá, a gente tá com a meta de 1.000 seguidores, batendo os 1.000 seguidores, vamos disponibilizar para vocês um dos nossos guias principais lá do nosso grupo VIP de forma gratuita para todo mundo. Fechado? Bom, aqui a gente espera que o Wembanyama pontue bem, mas a gente também espera, né, que no outro jogo que acontece na virada da madrugada, Lakers e Suns, o Anthony Davis também pontue bem. E a gente já vai justificar a pontuação de ambos para vocês. A gente quer mais de 22,5 pontos do AD na partida e queremos ali pelo menos 20 pontos do francês Victor Wembanyama para hoje, fechando essa hora de em torno de 1,50. Léo, gosto dos pontos aí do Anthony Davis, sei lá, mas eu não gosto da do Wembanyama. Só que aquela tipo que você indicou lá atrás, da pontuação do Heat, é interessante. Posso duplar o Anthony Davis com o Heat? Também, pessoal, fiquem à vontade. Aqui são só exemplos, tá? Ou então você fala, Léo, eu gosto da pontuação do Wembanyama, mas eu quero me arriscar mais, eu quero um odd melhor. Também faz sentido, preste atenção na análise, tá? Os números aqui são só detalhes. Bom, por que o Wembanyama deve produzir bem hoje contra o Utah Jazz? O Jazz é uma das 10 piores defesas da liga, quase um dos 10 times mais rápidos, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Nos últimos 5 jogos consecutivos, o Wembanyama conseguiu 32,2 pontos de média e ele conseguiu superar essa marca, né, de marcar pelo menos 20 pontos, inclusive contra o próprio Utah Jazz. É verdade que ele enfrentou vários rivais que são ruins em relação à defesa de pivôs, como o Wizards, Lakers e o próprio Jazz, 3 times que estão entre os 10 que mais sofrem pontos para jogadores dessa posição. Só que o Jazz é o segundo time que mais sofre pontos para pivôs e o time que mais sofre bola de 3 para jogadores dessa posição. A gente sabe que ele gosta desse arremesso. Hoje, o Filipovski não joga, um jogador que vinha ganhando bons minutos, e o Jordan Clarkson também não. Então pode ser ali que a equipe dos Spurs, com confiança, liderando no placar, consiga fazer pontos mais fáceis. E o Filipovski é um jogador de garrafão, ele vem ganhando bons minutos e com a ausência dele o Wembanyama pode ter mais chances de pontuar bem. Ele tem mais de 24 pontos de média nessa temporada, esse histórico recente espetacular. Enfrenta um Jazz aí que deve sofrer muito com seus arremessos porque não tem qualidade suficiente para defender ele. Até tem o Walker Kessler, que é um defensor de aro interessante, mas muito experiente, porém um defensor de aro muito pesado, muito lento para poder acompanhar o Wembanyama operando por fora e arremessando de 3. Então, de todas as formas, a equipe do Jazz está em apuros, então assim, não dá pra gente saber como vai ser o aproveitamento do Wembanyama, mas a gente tem um encaixe legal aqui para que ele pontue bem. Beleza? Do outro lado, a gente está falando aqui de um Anthony Davis que nos últimos 2 jogos contra o Phoenix Suns ele marcou 35 e 29 pontos, ele teve média nesses últimos 2 confrontos e únicos que aconteceram nessa temporada de 32 pontos contra esse rival. Quando a gente olha aqui, ele foi over em 3 dos últimos 5 jogos, mas ele marcou mais de 22,5 pontos nos últimos 5 jogos também. Se a gente for colocar aqui os últimos 5 jogos do Anthony Davis, que é justamente esses mais recentes que a gente analisou, independente de ser contra o Phoenix Suns ou não, ele tem uma média muito acima desses 22,5 pontos, são 30 pontos de média, e a gente sabe que nesses jogos grandes, principalmente hoje que o Kevin Durant pode voltar, os principais jogadores, as principais estrelas, no caso do Anthony Davis e LeBron James, devem ter pelo menos volume. Repito, não dá para saber como vai ser o aproveitamento deles, eles podem acordar num dia ruim, sem confiança, mas a gente tem todo outro cenário aqui bem desenhado para ele pontuar bem. O histórico recente e o fato de que o Phoenix Suns é o terceiro time mais vazado para pivôs em toda a NBA. Eles têm ali na escalação deles 3 jogadores baixos, né, como Devin Booker, Bradley Beal, Ty Jones. O Bradley Beal é dúvida para hoje e acaba que é muito fácil você chegar no garrafão onde eles têm apenas um bom defensor, que é o Nurkic, que não é nada de espetacular, e tem ali o Kevin Durant, que é um bom defensor, dinâmico, mas fisicamente assim, não tem como ele ficar fazendo muitas faltas no Anthony Davis, porque quanto mais faltas, menos tempo de jogo o KD vai ter. E ele é um jogador muito valioso nos momentos ofensivos, principalmente no último quarto, para poder ficar pendurado em faltas. Então, se deixarem chegar no garrafão, ele não vai fazer tanta questão de fazer falta assim, não. A missão do Suns é não deixar a bola chegar embaixo do aro. Mas, se chegar, ele não vai ter como fazer uma grande defesa, porque se arriscar em faltas é perigoso, o que vai abrir caminho para o Anthony Davis pontuar bem. Beleza, se o Kevin Durant hoje quer dúvida não se confirmar, mesmo que o Suns jogue em casa, eu não vejo problema nenhum, acho que eles vão ser ainda piores sem o Kevin Durant, e com isso os Lakers podem produzir bem hoje, principalmente com o Anthony Davis, que vem numa temporada abençoada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, lembrando que amanhã tem muito mais jogos, rodadinha bem completa, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para garantir o nosso vídeo com as melhores odds assim que a gente lança. Quero agradecer a audiência, o like de vocês, o comentário que eu espero que tenham deixado, meta de 200 likes e também chame lá no WhatsApp para saber um pouco mais a respeito do nosso grupo VIP e a gente trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua audiência e falou!